Vamos falar hoje sobre propriedade imóvel de novo, né? Continuando, só que hoje o subtítulo é Direitos de Vizinhança. Para começarmos o direito de vizinhança, existe uma divergência doutrinária a respeito da natureza jurídica. Se os direitos de vizinhança seriam servidões prediais ou não. Alguns defensores, alguns doutrinadores, usam essa explicação, até porque boa parte das servidões prediais tem origem nos direitos de vizinhança. Então essa confusão vai se repetir, né, ao longo do estudo, e aí a gente vai entender por que é importante fazer essa distinção entre servidões prediais e direitos de vizinhança. Mas uma das teses diz que é servidão predial. Aí então eu coloquei aqui, né, no texto que vocês têm à disposição também no material. Muito embora existam teses que a natureza dos direitos de vizinhança esteja nas servidões prediais, isso não procede, visto que os direitos de vizinhança são recíprocos e nascem simultaneamente ao direito de propriedade, características essas ausentes nas servidões. Para explicar isso aqui, porque a gente já falou um pouquinho sobre servidão predial, mas vamos retomar então, agora vamos ilustrar, né? Eu pego aqui um exemplo que é um exemplo bastante comum, acho que todo mundo já viu um caso desses, né? Um terreno, baldio, assim, construção de todos os lados, e aqui nós temos o vizinho que abriu janelas para dentro desse terreno. Isso aqui é irregular, tá? Então não é legal fazer isso aqui, eu contraria a lei. Por quê? Porque tem que distanciar as janelas a 1,5 m do limite. Isso é o que diz os direitos de vizinhança. Só que esse vizinho aqui não respeitou, exatamente porque esse terreno está vazio. O proprietário desse terreno também não protestou, e aí o que acontece? Passa o prazo de ano e dia, e é esse o prazo, né, que a lei fixa, essa janelinha aqui se transforma em servidão. Muito bem. É aqui que nós vamos chegar aqui para entender então. Aqui nós temos um outro exemplo. Mesma coisa, que tu vê pelo telhado de uma casa, aqui está a parede da casa vizinha, e aqui nós temos uma janela ilegal. Essa janela aqui, inclusive, é ilegal também, era, né? Só que foi fechada. Agora essa aqui continua aberta. Mesmo esquema, abriu a menos de 1,5 m, não pode, tá? É uma ilegalidade nessa abertura. Mas passado o prazo vira uma servidão, e aqui a gente vai entender então uma diferença. Qual é a diferença? Quando se cria uma servidão, deixa eu ir para esse aqui que é mais claro, né, esse exemplo. Quando a gente cria uma servidão, tem um prédio dominante e um prédio serviente. Nós temos dois prédios. Dominante é aquele prédio que é beneficiado com a servidão. No caso aqui, essa casa aqui onde estou passando o mouse. Essa casa aqui é beneficiada com a servidão. Qual é o benefício que ela tem? Ela tem a iluminação, que a janela proporciona, e a ventilação, seria abrir a janela que ventila também. Certo? Então, ele é o prédio beneficiado. O prédio do lado é chamado de prédio serviente. Ele é, então, prejudicado pela servidão. Qual é o prejuízo dele? Ele não pode construir de forma a trancar essa janela. Então está aqui um rico de um exemplo. Aqui ele construiu, mas não trancou a janela. Ou, ao contrário, nesse aqui construiu depois desse aqui, pode ser tanto faz como tanto fez. O que interessa é que aqui um não desrespeitou o direito do outro. Tá? Então essa é a consequência. Prestem atenção, temos um prédio dominante, que é beneficiado, e um prédio serviente, que é o prejudicado. Isso não acontece nos direitos de vizinhança, porque nos direitos de vizinhança, como está aqui, eles são recíprocos, ou seja, todo mundo é beneficiado e todo mundo é prejudicado. Então aquela restrição que eu tenho em função do direito de vizinhança vale para mim e vale para o outro também. Ela não é só para um, não é para benefício de um e prejuízo do outro. Então vamos dar um exemplo aqui com essa imagem aqui. Esse proprietário aqui não podia ter aberto a janela a menos de 1,5 m. Assim como quem vai construir aqui não pode abrir janela a menos de 1,5 m. É recíproco, os direitos de vizinhança são recíprocos. Mas no momento em que tu não observa, né, isso aqui e o outro não reclama, passado o prazo de ano e dia se transforma em servidão. É esse o raciocínio. Então nós temos aqui um caso de distinção
para vocês entenderem que a servidão é quando cria um benefício para um e um prejuízo para outro. Direito de vizinhança não, é benefícios e prejuízos recíprocos. Aquilo que vale para um, vale para o outro. Nesse sentido, eles são diferentes. A outra diferença, que é o que diz aqui, que eles nascem simultaneamente ao direito de propriedade. Ou seja, quando a gente tem uma propriedade imóvel, automaticamente a gente tem restrições. E aí vem então a explicação da natureza jurídica. Os direitos de vizinhança são tipos específicos de restrições ao direito que decorrem da proximidade dos prédios. Vamos passar aqui para esse outro slide, já vencendo esses dois, quando eu destaquei aqui. Ó. Esse aqui é um segredinho aqui desse texto. Né? A proximidade dos prédios é que determina as restrições. Então, são restrições que estão vinculadas à proximidade. Aonde que eu quero chegar com esse raciocínio e com esse destaque aqui nessa palavra, né, nesse trecho? Porque é o seguinte, quanto mais próximos forem os prédios, maior a quantidade de restrições nos direitos de vizinhança. Então vamos aos extremos para vocês entenderem. Se eu moro num apartamento onde a parede da minha sala é a parede da sala do vizinho, onde o meu assoalho é o teto do vizinho, onde o meu teto é o assoalho do vizinho, se nós fizermos esse raciocínio, vocês vão entender que a proximidade é total. Ora, se há muita proximidade, há uma quantidade muito maior de direito de vizinhança. À medida que tu vai distanciando as propriedades imóveis, elas vão ficando com menos restrições. E aí o exemplo inverso, né, que seria o oposto ao apartamento, seria, por exemplo, uma casa de campo. Uma casa de campo onde tu não tem limites próximos da casa em si com o outro vizinho. As casas ficam distantes, muito distantes uma das outras. Então tu praticamente não tem restrição nenhuma. E é aqui que eu quero chegar então para enfatizar para vocês. Quanto mais próximos os prédios, maior a quantidade de restrições. Há uma exata proporção. Quanto mais distantes eles são, menos restrições. Quanto mais próximos, mais restrições. Está aqui. É um tipo de restrição legal, então, que está condicionado e é decorrente da proximidade dos prédios. A outra questão também que está relacionada aqui, proximidade, não precisa ser necessariamente, porque a palavra vizinho pode ser entendido como aquele que tem limites com o teu prédio. Então aqui vamos pegar esse prédiozinho, esse desenhozinho aqui, o número 489. Ele tem limites com esse lote aqui, com esse aqui e com esse aqui. Então ele é limítrofe, quer dizer, ele tem limites comuns com esses três. Esses três seriam, teoricamente, os vizinhos. Mas isso não quer dizer que os outros, um pouco mais distantes, sejam vizinhos também. Então, a vizinhança está relacionada à proximidade. É óbvio que com esses que tu faz limites, existem umas restrições maiores, mas isso não quer dizer que tu não tenha restrições aos outros, ou até a quem mora atravessando a rua, né? Então, existe essa possibilidade também. Então, a proximidade aqui é aquilo que eu acabei de falar. Ela não determina. Vizinho não é só aquele que tu tem limite comum. Vizinho pode ser aquele que mora nas redondezas e que possam testemunhar ou sofrer com os atos que tu pratica na tua propriedade. Então, para fechar o conceito, tá aqui, ó, o que são direitos de vizinhança? Restrições ao direito de propriedade oriundos das relações de vizinhança. É isso aí. Então, é uma restrição, é um tipo de restrição. Nós sobre as restrições à propriedade, e o direito de vizinhança é a continuidade do assunto. Continuamos falando em restrições ao direito de propriedade. A história do jus disponendi, né? Não pode abusar, tem que dispor respeitando os limites, né, de vizinhança. O primeiro dos subtítulos aqui, né, dos direitos de vizinhança é o uso anormal da propriedade, que está nos artigos 1277 a 1281. Vamos lá, então. Eu separei em dois grupos de artigos, né, aqui, né, do 1277 ao 1279, depois o 1280, 81, tá certo? Vamos analisar em separado. Começa o 1277 dizendo assim: o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar. Destaquei aqui, porque já vamos falar sobre isso. As interferências prejudiciais à segurança, sossego e saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então vamos lá.
Qual é o direito que tu tem no uso anormal da propriedade? De fazer cessar. Então, tu pode fazer cessar. Tem que entrar com uma ação e pedir para que cesse. Aí, cessa o quê? Alguma interferência que prejudique a segurança, o sossego e a saúde. O texto aqui foi propositadamente genérico. Então, botou bem assim, a segurança, o sossego e a saúde. O que é isso? Olha, o que tem de coisa que pode afetar, prejudicar a tua segurança, o teu sossego, a tua saúde é impressionante, né? Mas o texto é intencionalmente genérico, exatamente para abranger o maior número de situações possíveis, tá certo? Aí, o parágrafo único. Proíbe-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Aqui é o seguinte, não é que o vizinho não possa fazer alguma coisa que perturbe o teu sossego. Não é que o teu vizinho não possa fazer alguma coisa que coloque em risco a tua segurança ou a tua saúde. Não é nesse sentido. Mas é o uso anormal. Né? Então, aqui, existem limites ordinários de tolerância. Eu costumo dar um exemplo bem simplesinho a respeito do sossego. Quem já foi vizinho de obra sabe que vai entender o que eu estou falando. Quando tu é vizinho de obra, o 8 da manhã, do sábado, da sexta, não interessa, de todos os dias, é betoneira ligando, é brita, é martelada, é serra funcionando. Tá? E aí tu diz, porra, mas é muito barulho. Sim, mas isso aí é normal. Está dentro da normalidade. Quer dizer, se faz isso em horário comercial, todos nós temos que suportar. Então não é qualquer... Aqui é muito importante. O uso tem que ser, para que tu tenha direito de mandar cessar, o uso tem que ser anormal. Um uso normal, então vamos dar outro exemplo, tu é vizinho de uma escola, a barulheira das crianças no recreio, é um uso normal. Tá? Então isso faz parte dos encargos ordinários de vizinhança, que são os chamados limites ordinários de tolerância. Tu só vai ter direito de fazer cessar se o uso for anormal. Uma coisa que tu pode levar em consideração, e já está aqui no 1277, por exemplo, é a localização do prédio. Então aí nós temos bairros que são residenciais e bairros que são comerciais, por exemplo. Né? É óbvio que as atividades nos prédios comerciais é mais intensa e isso faz com que tu tenha que tolerar coisas diferentes do que se tu morasse numa zona residencial. Certo? Zona industrial. Vou morar na Santa Tecla. Santa Tecla tem muita indústria ali de arroz, secadora, essa coisa, posto de gasolina. Então tem barulhos diferentes, certo? Uma coisa é tu morar no Jardim do Castelo, outra coisa é tu morar na Santa Tecla, no meio das arrozeiras lá, né? Então, para vocês entenderem que existem limites ordinários, esses limites levarão em conta a localização do prédio, as zonas, tá certo? Tudo isso é importante. Aí diz aqui no 1278, o direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece. Qual é o direito que tu tem? Fazer cessar. Não prevalece quando as interferências forem justificadas pelo interesse público. Então, se a perturbação da segurança, sossego ou saúde é em nome do interesse público, tu não pode fazer cessar. Tá bem? Então, se houver interesse público naquela perturbação que está, né, do prejuízo que tu está tendo, tu não pode fazer cessar. Mas tu tem o direito de pedir indenização. Aí sim. Indenização, sim. Se é interesse público, vai pedir indenização do Estado, vai receber, sabe lá Deus quanto. Né? Mas tu não tem o direito de fazer cessar porque o interesse é público. Tá? Mas isso não te tira o direito de... Então é uma substituição. Em vez de fazer cessar, tu vai pedir uma indenização. Por último, 1279 diz assim, ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, ou seja, mesmo que o juiz mande que tu tolere, né, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Então, vou dar um exemplo, assim, que durante a Copa do Mundo, a reforma dos estádios de futebol, eles alguns atrasaram, e eles fizeram... era 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando. Né?
e isso perturbava o sossego dos vizinhos. Imagina uma obra de um estádio na frente da tua casa, perturbava o sossego. O que aconteceu? Decisão judicial pediu que, durante a madrugada, ou seja, a partir das 10 da noite até as 6 da manhã, que fossem dedicados só a atividades da obra que não fossem barulhentas, né? Então, de acabamento, de coisa, e aí, né, de parte elétrica, sem batistaca, sem betoneira, sem martelada. Então, foi um acerto que foi feito. Então, não dá para evitar que aconteça, porque é um interesse público, mas pode dar uma reduzida na barulheira, né, para não ter problema. Pois muito bem. Agora vamos falar de cada uma das 3 palavrinhas aqui: segurança, sossego e saúde, para dar uma ilustrada, né? Então nós temos aqui a questão da segurança está relacionada aos artigos 1280 e 1281, que diz assim: o proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação desde quando ameace ruína. Quando ameace ruína, e bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Já o 1281 diz: o proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras. Então, quais são as questões que envolvem mais segurança? A questão de um prédio vizinho ameaçando ruína ou a questão de obras. É muito comum que isso coloque em risco a tua segurança. Então eu já casei os 3 artigos aqui, e aqui a gente ilustra, né, questão de segurança aqui. Então aqui nesse exemplo aqui, escavações, né, escavações muito profundas, né, a diferença do imóvel lá de trás, lá do fundo, que acabou rachando lá, né, lá. Tu faz escavações tão fundas aqui provavelmente para ser um edifício, um prédio, né, que isso provoca danos no vizinho, tá bem? Aqui é a mesma coisa. Aqui tem até uma manchete que eu consegui colar aqui, né? Creche desaba após sofrer danos estruturais causados por construção de prédio nos fundos. É muito difícil a gente ter sucesso aqui. Já vou antecipar para vocês. O artigo está aqui. A gente tem um dispositivo legal para fazer isso aqui, mas via de regra, a gente, mesmo que tu entre com uma ação para que parem as obras, né, para que não façam, é muito difícil. Já expliquei para vocês aquele caso do metrô, né, no último vídeo que a gente fez. Então aqui é mais um exemplo, né? Então aqui uma creche que desaba, uma casa aqui, um sobrado que desabou, né? É muito complicado, né? São obras muito vultuosas, né? Envolvem muita grana, muito dinheiro, muita influência. Mas tá aqui, tu tem uma ferramenta jurídica, infelizmente, né, na prática não é muito efetiva, né? Mas tá aqui os exemplos. Ainda falando sobre segurança, um exemplo de ruína. Aqui, imagina o tamanho desse prédio aqui, um prédio velho, tá? Já caindo os pedaços aqui, tu também pode fazer com que o vizinho tome providência, sei lá, botar abaixo, mandar demolir, porque isso coloca em risco a tua segurança que está morando aqui do lado. Se tu se desaba, vai causar prejuízo para ti, né? Um monte de gente que mora aqui perto. E aqui um exemplo também que eu vi uma vez aqui em Bagé, né? E achei essa imagem aqui, que seria de comércio irregular de botijão de gás, onde a pessoa estocava uma quantidade imensa de botijões de gás dentro de uma peça, tá? Do lado de uma casa. Imagina tu dormir, tu morar numa casa ao lado de onde tem esse mar de botijão de gás, que um troço desse resolve explodir, pelo amor de Deus, não sobra ninguém vivo, né? Então há um risco à segurança, tá? Então tu poderia também exigir que se desfizesse esse comércio irregular na tua propriedade vizinha. Já quanto ao sossego, os exemplos, acho que a quantidade maior de exemplos é de sossego mesmo, né? Aqui eu botei que já são contravenções penais, né? Que é o barulho provocado pelos animais do vizinho, que é uma contravenção penal, né? 3 meses de prisão, acho brabo alguém, né, ser condenado, mas tudo bem, né? E aqui a questão da música, né? O vizinho que bota música alta, aquela coisa toda também. Quer dizer, nós temos a perturbação do sossego aqui. É muito comum essa tentativa com vizinhos de boate, né? E é aqui que eu acho que se revela a maior dificuldade ou com a maior falta de efetividade desse dispositivo do Código Civil. A maioria das pessoas que tenta não consegue. Sei lá, fazer cessar o barulho de uma boate ou de um bar muito barulhento, né? Já assinei vários abaixo-assinados, gente que me pediu para fechar boate, para fechar barzinho,
mas é muito complicado, certo? Nós temos aí uma dificuldade prática muito grande. Normalmente tu tem que ter um QI, né? Alguém conhecido na prefeitura, no órgão público, no Ministério Público, para tu conseguir efetividade nesse artigo. Mas tá aqui, como eu disse, tem dispositivo legal, primeiro aí, né, do direito de vizinhança, que tu poderia apelar para o judiciário para mandar cessar essa barulheira. E quanto à saúde, deixei por último aqui, que é onde tem menos exemplos, talvez, né? Eu coloquei aqui uma chaminé aqui com uma fumaça preta, né? Inclusive tem uma manchetezinha aqui também, né? Fumaça escura preocupa vizinhos de hospital. Então, vizinho, fumaça. É bastante comum, né? O vizinho fazer alguma queimada, lá tá com roupa no varal, né? E o vizinho resolve incendiar lá o pátio dele, fazer uma fumaceira, né? Ou a fumaça da churrasqueira dele entra para dentro da tua sala, coisas assim, né? Como eu falei, não esqueçam, né? A questão da tem níveis de tolerância, né, normais de uso, que tu não pode te invocar, né, que tu não pode te indignar com isso. Mas quando é exagerado, quando tem, né, uma anormalidade insuportável, tu poderia também tomar uma providência. E um outro caso muito referido pela doutrina e pela jurisprudência também é um caso de criação de animais, né, no pátio, né, sem as condições de higiene. No caso aqui, um caso clássico, né, de um vizinho que cria porcos, né, então é um fedor, é uma sujeira, né, mosca, coisa. Isso prejudica a saúde, quer dizer, não prejudica o sossego, não prejudica a segurança, mas a tua saúde está em risco pelo cheiro, né, pelo mau cheiro, pela presença de animais, né. Então, né, animais, insetos, tá certo? Então, essa é a questão. A segunda parte dos direitos de vizinhança são as árvores limítrofes, né, que está no artigo 1282 a 1284. Começa no artigo 1282 dizendo o seguinte: a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então aqui nós temos o primeiro destaque no artigo é a questão da palavra árvore. Muito embora diga árvore, a interpretação da doutrina da jurisprudência é que é qualquer tipo de vegetal. Aqui, por exemplo, é o caso não é árvore. E nesse caso aqui, que é muito raro, da árvore está com o tronco na linha divisória. Então aqui nós temos um caso que eu fiz questão de separar, que é o caso de uma cerca viva, né, dividindo propriedades. Essa propriedade da propriedade vizinha lá. Se isso acontecer, quer dizer, se a árvore for o limite, ou no caso aqui uma cerca viva for o limite entre propriedades, teoricamente, né, presume-se, é uma presunção juris tantum, admite prova em contrário, né, presume-se pertencer em comum aos prédios confinantes. Qual é a consequência disso? Olha, se ela é uma árvore comum, né, se é um vegetal comum aos dois, tudo que envolver ele vai ter que ser tomado uma decisão coletiva, né? Então tu vai ter que fazer um acerto com o proprietário vizinho para cortar, para podar, para manter, certo? Então existe toda uma implicação porque ela é comum. Mas isso aqui, como eu falei, é muito raro. Acontece assim em zonas, né, muito chiques. Na Punta del Este tem bastante, quem conhece Punta del Este, né, condomínios, né, residenciais. Nós temos também essa figura das árvores, mas não é uma coisa que aconteça com frequência, né, na zona urbana e que dê muitos conflitos, né? Normalmente não dá conflito também isso aqui é só para embelezar, né? O 1283, sim, trata de uma situação mais prática, quando diz assim, ó, as raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortadas até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Eu achei até um slidezinho, uma fotinho no Google, né? A árvore do meu vizinho invadiu o meu terreno. Prestem atenção, a invasão pode ser aérea, ao espaço aéreo, ou pode ser aqui o espaço aéreo é ramos, né? Perdão. E pode ser subterrâneo, pode ser as raízes, pode ser tanto uma coisa como a outra. Mas a regra é a mesma. Se elas ultrapassarem o espaço aéreo ou o subsolo, né, seja os ramos, seja as raízes, tu pode cortar. Né, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário. Então, aquilo que ultrapassa o limite, tu vai lá e corta. Né? Aqui está o exemplo aqui de uma árvore, que provavelmente pela proximidade da cerca aqui já passou para o lado de lá. Aqui nós temos dois imóveis, são duas casas diferentes, aqui muito embora, né, pareçam ser a mesma casa, né, que tem um númerozinho, né, acho que é 1 e 2 aqui, né.
e telhados diferentes, pode observar, e aqui a trepadeira, né? A trepadeira do vizinho, pum, você passou pro lado de lá. Mesma coisa também, não tem problema, pode cortar, tá liberado. Ah, e se matar, não tem problema, né? Detalhezinho, tem que só tomar cuidado, porque se o teu corte provocar a queda da árvore e a queda da árvore provocar algum dano, talvez tu seja corresponsabilizado. Aqui então, no mesmo artigo ainda está aqui, ó, uma que ultrapassou o muro aqui pelo espaço aéreo. Eu não achei nenhuma foto de raiz passando, né? Mas aqui de ramos, muito comum isso aqui, ó. Tá, a árvore do vizinho invade a tua propriedade, a árvore do vizinho invade a tua propriedade. Isso é bastante comum. Aí diz assim no 1284: os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Aqui tem uma ilustraçãozinha, desenho, né? Para explicar para você. Aqui está o muro, aqui está a árvore do vizinho e aqui está o vizinho de olho na maçã. Né? Que passou. Aí diz aqui que só serão teus os frutos aqueles que estiverem caídos no solo. Então, se aqui for propriedade particular, né, e o fruto cair, ele é teu, ele é desse vizinho. Esse vizinho não pode arrancar o fruto. Certo? É só os caídos, prestem atenção, a interpretação literal, os frutos caídos. Tu não pode cutucar para provocar a queda, nem pode colher, nem pode arrancar. A grande curiosidade é, mas pare um pouquinho para você, se eu posso cortar os ramos, né, que invadem, as ramos invadiram, por que eu não posso pegar os frutos? A explicação da doutrina é bem interessante, né? E a doutrina diz que o fruto tem valor econômico, né, e os ramos não. Então, como os ramos não têm valor econômico, não tem problema nenhum que tu corte. Agora, o fruto que está grudado ao ramo, ele tem valor econômico. Se tu pegar, tu comete furto, né? Então, seria esse o... Não estou dizendo assim, claro que ninguém se importa. É óbvio que o vizinho aqui vai pegar, vai colher, vai comer, sem problema nenhum. Não tem nenhuma câmera filmando. Mas eu já vi dar confusão por causa disso aqui. Eu já vi gente brigar sério por causa disso aqui. Então fiquem sabendo que existe uma regra, né? A regra é essa. E a outra grande curiosidade é a seguinte: e se esse solo aqui, onde está esse bonequinho aqui, né? E se esse solo for público, né? Porque vai pertencer ao dono do solo se for de propriedade particular. Mas e se o solo for a calçada, por exemplo? Aqui é a calçada, não é o passeio público, né? Não é uma propriedade particular. Bueno, aí não se pode pegar. Quem está passando ali não pode pegar, certo? Essa é a regra. Nós não podemos pegar, só podemos pegar se for de propriedade particular. É uma bobagem, é óbvio que isso não vai, né, implicar em quase nada, mas como eu já vi gente brigando, daqui a pouco é importante tu saber que existem regras no Código Civil sobre essa questão dos frutos. Para entrar em passagem forçada, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, fazer outro para não ficar muito comprido depois para fazer. Vamos dar uma pausinha então.